Olá pessoal, tudo bem? Estamos numa sequência da entrevista 50 CIOs e hoje começamos um grande bate-papo com uma pessoa maravilhosa, um profissional incrível, que não só de 28 anos de experiência, mas passando por setores incríveis como consultoria, química, a área de bens de consumo, alimentação, cosméticos. Sim, estou falando do grande Acúrcio Maia. Acúrcio, uma alegria te receber aqui no estúdio da NetGlobe, principalmente para nós batermos um grande papo. É uma alegria imensa minha, Renato. Eu adorei esse convite, estou aqui à disposição para a gente bater um papo super legal sobre carreira. Que bom. Acúrcio, você sabe que sempre nós temos aqui enfatizado e privilegiado histórias reais de profissionais que estão no mercado de tecnologia, mas nós queremos conhecê-lo um pouco mais. Acúrcio, nós sabemos de uma carreira linda que você tem, nós vamos falar sobre isso aqui na entrevista, mas nós queremos conhecer um pouquinho de onde o Acúrcio vem, um pouco como foi as primeiras experiências do Acúrcio, né, com a tecnologia e como você chegou até hoje, né, como diretor de tecnologia da Tigre. Show, muito bom. Eu, fazendo uma reflexão, né, olhando um pouco a história, eu encontrei motivações para trabalhar na área de tecnologia desde a minha infância. Então, desde criança, eu tinha eu gostava muito de abrir equipamentos, meus brinquedos, né? Tudo que tinha alguma eletrônica, alguma energia envolvida, eu tinha muita curiosidade para saber como é que funcionava aquilo. Então eu até recebi um apelido da minha madrinha, né, que foi uma grande mentora para mim, de ser traça eletrônica. Porque eu gostava de pegar meus brinquedos, eu brincava um pouquinho e depois eu tinha curiosidade para desmontar e para abrir. Eu acho que isso gerou bastante interesse, né, em conhecer o por trás das coisas, da tecnologia. Eu lembro que aos 12 anos de idade, meu pai me deu um curso do Instituto Radiotécnico Monitor, né, de eletrônica pelos correios, porque ele entendia que se eu gostava de desmontar, e muitas vezes eu não conseguia remontar, eu tinha uma oportunidade de aprender a como construir, né, as coisas. Então eu lembro de ter construído um rádio, alguns sensores com LEDs, né, foi muito interessante esse período. E aí, eu olhando, né, essa história, eu vejo que desde sempre eu sabia que eu queria trabalhar com isso. Então parece que nunca passou pela minha cabeça uma dúvida de trabalhar com tecnologia, de gostar disso. E a minha madrinha, está viva até hoje, ela viajava bastante e ela sempre trazia novidades de fora. E isso na década de 80, né, a gente pode imaginar que vinha coisas que tipo, não tinha aqui no Brasil, né, a economia era muito menos globalizada. Então era cada coisa assim que eu falava, nossa, isso existe, né? Então isso me estimulou muito a ter esse interesse e a trabalhar com tecnologia desde sempre. Então foi natural para mim. Acho que o empurrão que eu recebi mais na minha família também foi para ir para uma universidade aqui no estado de São Paulo, né? E aí eu fui fazer a faculdade de computação, me especializei em desenvolvimento, porque eu adorava desenvolvimento de coisas, e logo em seguida, nas minhas primeiras experiências profissionais, eu me encantei com o mundo dos ERPs, dos sistemas de gestão empresarial. Então, foi mais ou menos um pouquinho assim que eu comecei a origem, né, desse interesse, desse gosto pela tecnologia, e até hoje. Então, assim, tudo que é tecnologia, tudo que eu vejo, eu fico impressionado, fico encantado como as transformações do mundo estão associadas às tecnologias. E eu acho que a tecnologia ela é aplicável em qualquer lugar. E pessoas que não fizeram faculdade ou estudaram tecnologia, elas têm oportunidade hoje de aprender e de conhecer isso e aplicar no seu dia a dia. Que legal, olha que história genuína e bacana. Acúrcio, são mais de 28 anos, você comentou, 1994, né, você pisa na tecnologia, né, e a gente vê hoje um cenário bastante diferente, né, o mundo de tecnologia tem mudado muito, e uma das coisas que nos chamam muita atenção é a vontade dos jovens de chegar lá muito rápido, ou seja, o timing parece ser outro. Acúrcio, nós fomos criados numa fase que nós tínhamos que galgar conquistas, né? Ou seja, um degrau de cada vez. Como que foi isso na sua carreira? Olha, eu fiz uma reflexão agora sobre a importância da minha madrinha, né, no impacto e no impulso que me foi dado para trabalhar com tecnologia, justamente porque ela proporcionava muita curiosidade, né, nesse meio.
No meu início de carreira, quando eu comecei como estagiário numa indústria de telecom, eu tive uma oportunidade de trabalhar, olha que curioso, Renato, meus 3 primeiros gestores foram mulheres. Isso na década de 90. Né? E a gente está aqui numa semana em que a gente ainda utiliza, né, um dia para lembrar a importância das ações de equidade de gênero, que a gente precisa trabalhar ainda até que isso seja algo natural, né, para todo mundo. E essa reflexão foi importante para mim porque muito do que eu aprendi com elas. Além de ter essas 3 gestoras em seguida na minha carreira inicial, o meu primeiro cliente, a pessoa que era responsável pela gestão da automação, era uma mulher também, num ambiente extremamente masculino. Eu acho que isso moldou muito dos meus pensamentos, das minhas atitudes, do meu aprendizado na minha carreira. Então, hoje eu vejo de uma maneira muito natural, tive vários gestores, homens e mulheres, ao longo da minha carreira. Eu acho que essa variedade me gerou um crescimento muito grande. Então, esse é um ponto que eu gosto de destacar, porque as pessoas que trabalham comigo e me conhecem, elas observam alguns comportamentos que eu atribuo a essa diversidade de experiência de gestão, né, de ser gerido. E aí eu comentei um pouquinho que eu gostava muito de desenvolver programas. Na minha primeira oportunidade eu trabalhava bastante com relatórios e rapidamente apareceu uma oportunidade de trabalhar com processos de faturamento, de logística e faturamento. E eu falei, nossa, que mundo interessante, né? Porque na faculdade a gente discute muito pouco processos, talvez numa cadeira mais de análise de sistemas a gente entende um pouco as necessidades, mas eu achei super interessante e me dediquei a entender processos de negócio. E foi aí que eu comecei uma etapa muito grande de relacionamento com o negócio, no qual eu entendia a necessidade, construía junto com o negócio e vinha para casa, para dentro da área de tecnologia, para implementar as soluções, né? Então, acho que esse foi um passo importante na minha vida, na minha carreira. E até por isso que rapidamente, depois de alguns anos de experiência profissional, eu procurei uma pós-graduação para entender um pouco mais modelos de negócio, como é que funciona a administração de um negócio, quais são as etapas, que dentro de uma faculdade mais técnica a gente termina não tendo tempo nem oportunidade de fazer. Então acho que foram etapas importantes na minha vida. Tá aí, tá explicado porque estamos diante de um grande profissional com uma carreira incrível, né, e que conhece 360 graus todo esse negócio de tecnologia. Acúrcio, queria agora pegar um pouquinho com você. A gente estava falando nos bastidores aqui um pouco sobre esses desafios da liderança que nós temos hoje de gerir equipes dentro de um novo modelo, uma nova perspectiva do futuro do trabalho. Como que você tem enxergado um pouco isso, Acúrcio? O futuro do trabalho que, na verdade, está no nosso presente, né, no dia a dia. A gente constrói a cada passo, a cada dia. É realmente um desafio super interessante, Renato, porque dificilmente você vai encontrar uma resposta única, né, para essa equação, para esse desafio de entender o futuro do trabalho. Eu acho que a gente tem que ter alguns atributos e colocar nessa equação os atributos da conveniência, de entender necessidades individuais de cada um para que você potencialize o resultado e a performance da organização através das pessoas, através dos profissionais, dos colaboradores que estão ali para entregar o seu melhor e também para aprender e para evoluir. Eu também tive algumas experiências de vida no ambiente profissional que marcaram muito a minha vida. Eu acho que uma delas, se eu puder destacar aqui, claro, e isso já com vários anos de experiência, né? Eu fiquei durante um bom tempo no papel de entrega de projetos, de aplicações, de sistemas. Em determinado momento, eu fui convidado a trabalhar com relacionamento, né? Um papel de business partner, que a gente chama, né? Parceiro de negócios. E foi uma mudança importante para mim, porque eu saí daquele papel de construir soluções para poder desenhar junto com as áreas a estratégia, o entendimento das dores, a viver o dia a dia do negócio e trazer isso de uma maneira mais assertiva para as áreas de tecnologia. Assim como também influenciar a área de negócio com o que a gente tem de novidades. E uma coisa me marcou, que foi no papel de relacionamento com a área comercial.
eu recebi uma cartinha, né? Na verdade um e-mail, eu falo cartinha, mas é um e-mail, mas em forma de carta, ela parecia uma carta, em que uma gestora, uma pessoa que era gestora comercial, uma das pessoas que tinha melhor performance naquela ocasião, ela estava trazendo algumas dores, reclamações de serviços de tecnologia que não estavam atendendo às suas necessidades, e com razão. E a gente já tinha tentado resolver, e muitas vezes a gente ficava numa intenção de identificar alguns problemas também do lado do negócio, para ter essa experiência ruim com tecnologia, quando então nessa carta ela descreveu algo mais ou menos assim, que me chocou e ao mesmo tempo mexeu muito comigo, que é, olha, vocês que são mauricinhos e patricinhas, bem informados, falam 2, 3 idiomas, são pilotos de escrivaninha, vocês têm que conhecer aqui a minha realidade, a realidade aqui na faixa de Gaza. Eu trabalho com essas mulheres guerreiras, mulheres que dependem dos nossos produtos, dependem que tudo funcione muito bem, e que elas sozinhas muitas vezes fazem, né, a faculdade de seus filhos, sofrem muitas vezes violência doméstica e são verdadeiras guerreiras. Então saia aí do seu cantinho confortável no escritório e venha conhecer a realidade como ela é aqui. Aquilo me marcou muito, Renato, e desde então, imediatamente eu fui lá, saí do escritório, marquei uma visita, fui conhecer a realidade como ela é, né? Que a gente fala que é praticar o Gemba, o Genchi Genbutsu, que é conhecer as coisas onde elas mesmas acontecem. E isso virou uma marca que eu procuro praticar na gestão dos times, que é fazer com que as pessoas vão ao encontro de onde estão acontecendo as coisas, ouçam das pessoas que vivem, que operam sistemas, que operam seus processos, porque ali a gente vai encontrar com precisão a causa ou onde a gente tem que mexer para poder melhorar cada vez mais. Então esse é um ponto principal e que eu aconselho que todos pratiquem isso cada vez mais, de sair, né, de deixar de ser piloto de escrivaninha e passar a participar do dia a dia do negócio, estimular seus times a fazer isso, porque o aprendizado é gigantesco e a qualidade de solução e de entendimento das dores é fantástica quando a gente faz esse tipo de prática. E aí eu acho que o ambiente, os novos desafios, né, do futuro e do presente do trabalho, ele proporciona mais facilidade de a gente, com bastante imersão, conhecer a realidade. Cada vez mais, né, sobretudo com o modelo híbrido ou com as pessoas trabalhando remotamente full-time, eu vejo necessidade que as pessoas sintam um pouco o negócio no dia a dia. Então a gente tem que estimular, tem que mostrar os benefícios de conhecer essa realidade, como ela acontece na prática, no dia a dia, né? Eu acho que é fantástico quando a gente tem a oportunidade de viver o negócio, né? E eu sou muito grato que nas experiências profissionais que eu tive, sobretudo depois dessa chamada, né, que eu recebi dessa gestora, foi maravilhoso aplicar isso no dia a dia e na prática. Nossa, obrigado, viu, Acúcio, por você compartilhar uma vivência que foi realmente um marco, né, no entendimento da importância de nós nos colocarmos não só no lugar do outro, mas estar vivendo ali em loco e sentir realmente aquelas necessidades, né, de melhoria, de reflexão muito bacana. Exatamente. Acúcio, e sabendo um pouco dessa vivência e desse pensamento, né, prático que você tem, eu tenho certeza que o propósito da TIG, né, que é criar produtos para facilitar a vida das pessoas, sem dúvida alguma é uma equação, né, que faz muito sentido. Tenho certeza que os consumidores vão se beneficiar muito disso também. Sem dúvida, Renato. Acúcio, nós temos um momento agora na nossa entrevista que a gente se dirige ao nosso público e principalmente às novas gerações, não só novas gerações, as gerações também de outras gerações mais antigas, mas com o objetivo de deixar uma mensagem. Porque, Acúcio, é nítido, né, que muitos profissionais de tecnologia não precisam chegar em posições de número 1 de tecnologia nas suas empresas. A gente tem falado muito aqui, né? Tem ótimas oportunidades para você ser um excelente especialista, ser o melhor cara naquele ponto dentro da tecnologia. A gente precisa muito disso. Mas a gente sabe que tecnologia é um grande mundo, mas nós gostaríamos de deixar aqui uma mensagem de uma pessoa
um profissional, o Acúrcio Maia, que chegou muito longe, né? E o que você deixaria para esses jovens que estão começando agora, decidindo as suas carreiras e alguns deles dizendo, eu acho que eu vou para a TI? Muito legal, Renato. Obrigado por essa oportunidade de passar uma mensagem sobre questões que eu acredito. Eu penso muito que a tecnologia ela muda muito, ela se transforma muito. E tem um ponto de vista que eu considero bem interessante de se observar a tecnologia, que é como uma ampliação da capacidade humana. Eu abandonei aquela questão de tecnologia substituir vários aspectos da capacidade humana e sim complementar, amplificar, potencializar. Então, pegar só um exemplo para depois traduzir isso no que eu recomendo como busca, né? Sobretudo para quem está entrando no mercado agora, independente da idade, né? A gente tem bastante gente jovem há mais tempo que está se encantando com tecnologia, está vendo grandes oportunidades nesse mundo que a gente está, nessa etapa do mundo que a gente está vivendo, então vale para todo mundo isso. De pegar um exemplo, por exemplo, a gente fala bastante de questões de inteligência artificial. A inteligência artificial ela pode ser encarada como uma inteligência natural humana aumentada e não como uma inteligência que substitui a humana. Perfeito. Quando a gente fala de aprendizado de máquina, machine learning, sem dúvida tem alguém ensinando. E esse professor de máquina é uma grande oportunidade também, um profissional de tecnologia, um profissional que trabalha com tecnologia. Eu vejo muito essas questões de robotização, de automação. A gente sempre... eu gosto de enxergar isso como a capacidade de ampliar o nosso potencial sempre, né? Então, acho que a oportunidade, e quando a gente enxerga desse jeito, a gente encara as oportunidades de tecnologia de outra forma. O profissional de tecnologia do futuro ou do presente, eu gosto mais de pensar no presente, né? Porque né? A gente fala de futuro, mas tem muita coisa que já está se aplicando agora e a gente consegue aplicar agora. Ele deve encarar essa simbiose entre o ser humano e a tecnologia. Deve estudar além do técnico, pura e simplesmente. Se interessar por neurociências, por comportamento humano. São aspectos que valorizam muito o profissional de tecnologia, porque ele começa a entender a relação mais profunda que a tecnologia traz para as nossas vidas, né? Um outro aspecto também que eu acho que valoriza bastante o profissional de tecnologia é trabalhar a experiência do profissional, do colaborador, do cliente. Eu digo que se a gente tem foco em encantar o cliente, em entregar serviços e produtos que realmente resolvam necessidades do cliente, o profissional, o colaborador da empresa tem que ter uma experiência maravilhosa também, porque esse é o único jeito de ele conseguir transpor essa experiência boa para os nossos clientes, para os seus clientes. Então, a área de tecnologia tem que estar sempre observando se a experiência daquela solução que ele entregou é boa, muito além de simplesmente resolver um problema. Então, esse olhar um pouco mais amplo, mais abrangente de outros aspectos, outras disciplinas que eu considero que são disciplinas suplementares ao de tecnologia, devem ser levadas em consideração. Obviamente que a gente tem que saber o momento certo, né? Não é algo que a gente tem que se formar em tudo para conseguir entregar esse tipo de vivência, mas deixar isso lá no nosso backlog, né? Na nossa listinha de afazeres, que é conhecer além da tecnologia. Eu acho que isso amplia muito. Então essa é a recomendação, se eu pudesse escolher uma, para aqueles que estão ingressando no mercado de tecnologia, jovens há mais tempo, pessoas que estão ressignificando suas carreiras. E eu acho que aqui a gente tem também muita gente que tem outras vivências, experiências profissionais que estão agregando muito, mas muito mesmo no mercado de tecnologia. Já acabou aquele conceito em que tecnologia era uma caixa preta, que somente você entrava numa caverna e fazia a solução e depois entregava. Acabou isso, não existe mais. Todo mundo tem direito e capacidade e possibilidade de trazer conhecimento de tecnologia e aplicar isso no seu dia a dia e transformar isso numa oportunidade profissional relevante. Tá aí, olha só, são as dicas do grande Acúrcio Maia, um profissional que, sem dúvida alguma, traduz muito isso que nós queremos na tecnologia, né? Olhar o consumidor, as pessoas no centro e a tecnologia sendo um grande facilitador e que melhora essas experiências de vida do ser humano. Tecnologia para ajudar o ser humano a viver ainda melhor, né, Acúrcio? É isso aí.
Muito bom. Exatamente. Acúrcio, nós temos aqui um momento agora da nossa entrevista que nós buscamos saber um pouquinho o seguinte, além de trabalhar, além da tecnologia, o que o Acúrcio gosta de fazer nas horas vagas, ou o que também relaxa o Acúrcio nos momentos de folga? Eu gosto de fazer atividades despido de tecnologia. Vou dar um exemplo para você. Eu gosto de caminhar, de ir a um parque, a um jardim botânico, eu pratico isso, correr. Eu gosto muito de subidas e descidas, né? Então, um solo, um terreno irregular, mais do que aquele plano. E eu procuro evitar, por exemplo, utilizar distrações. Eu quero sentir mesmo uma conexão com a natureza, porque eu acho que isso também faz com que a gente perceba que a gente é humano de verdade, né? Então eu evito muito colocar headsets, fones durante a prática de esportes. Então isso é uma das coisas que eu curto fazer. Legal. Obviamente eu faço... hoje eu estou complementando o meu conhecimento com uma pós-graduação também de neurociências, comportamento, que está me ampliando bastante. Então é mais conhecimento, mas fora da área de tecnologia. E realmente tenho bastante curiosidade e interação com meus filhos para entender como é que funciona essa juventude, né? Essa cabeça que já vem com uma série de habilidades que a gente teve que trabalhar para obter, e mesmo assim a gente não tem a mesma facilidade, que vai desenhar as novas dinâmicas do mundo, né? De relação entre as pessoas e de relação tanto profissional como individual e pessoal. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu procuro exercitar fora do meu ambiente profissional, em alguns aspectos, fazer exercícios o mínimo possível de tecnologia. Que bacana, muito legal. Natureza, conectado à natureza, aliado à atividade física. É isso aí. Tá aí. Acúrcio, o que me resta é te agradecer muito por essa generosidade sua de nos ajudar a criar esse conteúdo para poder levar para quem está nos assistindo uma boa história e que possa se inspirar, né? Em todas as magnitudes, não só no profissional, mas no pessoal. E essa é a nossa grande missão aqui no Entrevista 50 CIOs. Muito obrigado, Acúrcio. Renato, eu que agradeço esse carinho, essa oportunidade. De fato, rememorar a história de vida da gente, da carreira, é muito prazeroso. A gente até fica um pouco emocionado, porque você fala, nossa, que legal. Às vezes a gente não lembra, né? Ou não para pensar um pouquinho como é que foi a nossa trajetória. E essa oportunidade é maravilhosa, é um grande presente que você me concedeu. Espero que ajude também aos jovens, aos profissionais, ou a quem se interessar, a também ter alguns insights. Muito bacana. Olha só, e quem quiser saber na íntegra mais detalhes, fique ligado, que a história do Acúrcio Maia vai estar também traduzido no livro Por Trás da TI. Um forte abraço. Obrigado, Acúrcio. Eu que agradeço, Renato. Um prazer. Obrigado de verdade. Obrigado. Valeu.